Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei, videoaula de hoje para falar de determinantes e a regra de Cramer, beleza? Bora estudar, galera! Pessoal, em nossa última videoaula a gente ficou com essa situação, problema que ia ser resolvida, né? Ela gerou esse sistema 3x3 aqui e vimos uma maneira de representar esse sistema na forma matricial, né? Que a gente chama de representação matricial. E a partir dessa representação matricial a gente ia solucionar o problema, encontrar aí os valores de A, de B e de C através de algumas técnicas que eu já antecipei lá, que era o determinante, né? E a regra de Cramer, que serve para resolver esse tipo de sistema 3x3 e até o sistema que a gente estudou anteriormente, o sistema 2x2. Beleza? Essas representações matriciais aí, essas matrizes incompletas aí principalmente, vão ajudar a gente a resolver, a solucionar esses sistemas na forma matricial, beleza? Determinante e a regra de Cramer, né? O que é determinantes? Vamos pensar primeiramente no que é aí o tal do determinante. O determinante, galera, é um número que a gente associa a uma matriz, que a gente obtém associando a essa matriz, operando aí os elementos dela, as matrizes quadradas, né? A gente tem determinante para matrizes quadradas, você não tem determinante para outro formato de matriz, não. E a maneira é a seguinte, vou pensar na mais simples primeiro, que é essa matriz aí 2x2. Olha só o que é o determinante. Olha o tipo de operação que a gente faz aí para encontrar esse número associado a essa matriz e que a gente chama de determinante. Olha lá, determinante que eu vou aqui abreviar como det, beleza? Toda vez que a gente vê det, né? Det de A, det de B, seria determinante da matriz A, determinante da matriz B. Perceberam aí? 5 vezes 7 menos 4 vezes 3, que dá aí um total de 23. Como é que eu encontrei isso, hein? Dá uma analisadinha aí. 5 vezes 7, me parece que eu peguei ali, né, os elementos da diagonal principal da matriz, o 5 e o 7, multipliquei o 4 e o 3, peguei os elementos da diagonal secundária. E é isso mesmo, viu? Determinante nada mais é do que a diferença aí entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. A gente chama de det, determinante. Outra maneira de representar o determinante aí, né, é usando essas duas barras aí, que até parece o módulo que a gente estudou, né, no módulo de números reais aí, para diferenciar da linguagem de matrizes, né, que usa parênteses, que usa o colchetes, que usa as barras duplas. Determinante pode ser representado através dessas barrinhas aqui, parecidas com um módulo, viu? Então, toda vez que você vê um exercício aí com esses números dentro dessas barras, o que você vai fazer, né? Pegar ali os elementos da diagonal principal, multiplicar eles, pegar lá os elementos da diagonal secundária, multiplicar eles e fazer a diferença aí entre esses dois produtos. 5 vezes 7 menos 4 vezes 3, que totaliza aí o 23. Então, esse 23, galera, é o tal do determinante da matriz com os elementos 5, 3, 4 e 7. Beleza? Isso é o determinante, claro, da matriz 2x2. Bem simplesinho, né? Diagonal principal menos diagonal secundária. Os elementos da DP multiplicados, né, o produto desses elementos, menos o produto dos elementos da DS, da diagonal secundária. Tranquilo? Bom, e essa matriz 3x3, né? Como é que eu calculo o determinante dela? Olha lá, usando as barrinhas para diferenciar aí da linguagem de matrizes, hein? Olha só como que é feito esse produto, galera. Olha como que é calculado o determinante. Vamos ver se a gente consegue entender o que aconteceu aí. Bom, esse primeiro produto aqui a gente percebe que ele é o resultado da multiplicação ali dos três elementos da diagonal principal, ó. O 1 multiplicando 1 multiplicando 1. Já esse segundo produto aqui, 2 vezes 1 vezes 4, seria pegar esses dois elementos multiplicando com aquele ali, ó. Certo? E o último, olhando sempre para as diagonais nesse sentido aqui, né?
Peguei 1 vezes 1 vezes 1, peguei 2 vezes 1 vezes 4. E o último ali, 3 vezes 2 vezes 3, seria pegar aqui o 3 vezes o 2 vezes o 3. Certo? Então peguei aí o que a gente chamaria de elementos das diagonais principais, não sei, né? Eu tenho aqui como uma diagonal principal, mas as outras ali não seriam diagonais principais. Mas está no sentido da diagonal principal. Agora, olha os três últimos produtos. A gente pega lá menos 3 vezes 1 vezes 4. Seria aqui ó, o produto dos elementos da diagonal secundária. Depois eu pegaria os elementos nesse mesmo sentido aí. O 1 vezes 1 vezes 3 seria 1 vezes 1 vezes 3. No mesmo sentido aqui da diagonal secundária. Certo? O 1 vezes 1 vezes 3 lá. E o 2 vezes 2 vezes 1 estaria aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 1. Não é fácil, né? Não é um processo tão simples, não. Mas é assim, viu? É assim que a gente calcula aí o determinante de uma matriz de ordem 3. O determinante da matriz 3 por 3. Resolvendo esses produtos aí, né? Eu vou ter 1, 8, 18 na diagonal principal e os outros elementos no mesmo sentido dela. Depois os elementos da diagonal secundária e os outros no mesmo sentido dela. Então, o determinante desta matriz aí 3 por 3 seria 8. Não é simples, eu confesso, né? Não é um processo muito prático, não. Por isso que a gente tem aí o que a gente chama de regra de Sarri, regra de Sarros, que é um processo que facilita, aí, é uma técnica que facilita esse cálculo. Olha só o que o nosso amigo Sarros nos orienta a fazer para descobrir o determinante de uma matriz de ordem 3. É a famosa regra prática de Sarros. Beleza? Um matemático aí, esse Sarros aí, um matemático. Você vai fazer o seguinte, galera. Você vai copiar os elementos das duas primeiras colunas na frente aí do determinante. Olha lá, a primeira coluna, que era 1, 2, 4, eu copiei ela novamente aqui. Criei uma outra coluna aqui na frente, certo? Uma quarta coluna. E depois o 2, o 1 e o 3. Tranquilo? Traça ali, ó, as diagonais principais, vamos chamar assim, né? E aí você vai ver que vai começar realmente a surgir aqueles produtos que a gente viu lá em cima. 1 vezes 1 vezes 1 tá lá. Olha lá o outro produto ali que é o 2 vezes 1 vezes 4. Ao invés de ficar ali fazendo um 2 vezes 1 vezes o 4 ali embaixo, de repente aqui você visualiza melhor, né? Depois a gente tinha feito lá o 3 vezes 2 vezes 3, está aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 3. Então esse aí é o processo prático de Sarros, de Sarri. A gente pronuncia aí Sarri, viu? Muita gente usa Sarros, mas a pronúncia mais correta seria Sarri. Tá aí. Isso para encontrar aqueles três primeiros produtos, né? Para encontrar os outros, aí a gente traça aí o que a gente vai chamar de as diagonais secundárias, vamos dizer assim. E realmente surge exatamente os três produtos que a gente está vendo lá, ó, nessas diagonais aí, quando eu multiplico os elementos dela. Então é isso, simplesmente assim que você resolve aí usando o dispositivo prático do Sarri, do Sarros, certo? Multiplicando lá, resolvendo, você vai ver que vai dar exatamente o 8 que a gente já tinha encontrado anteriormente. Tá aí, determinante para matriz de ordem 3. Não é um processo tão complicado, não. Bom, e a regra de Cramer, né? O que ela tem a ver aí com o determinante? A regra de Cramer também, em homenagem ao Gabriel Cramer, beleza? Vamos chamar de a regra de Cramer aqui para não ficar enfeitando muito. Olha só, não se esqueçam que essa representação matricial aí se refere àquele sistema da situação problema já proposta desde a videoaula anterior, hein? Onde a gente está tentando encontrar aí os valores, né, de A, B e C, que são os preços daqueles componentes eletrônicos, beleza? O nosso amigo Gabriel aí propõe que para descobrir o A, eu vou simplesmente fazer essa divisãozinha aí, ó, dA sobre D. O que é isso, né? Agora a gente vai ver aí. O D já dá para deduzir que é de determinante, né? Descobrir o valor de B é a mesma coisa, só que eu vou chamar de dB sobre D. Descobrir o valor de C também, só que eu vou chamar de dC sobre D. Galera, esse D, dA, dB, dC são os determinantes. Determinantes que a gente vai montar aí a partir daquela matriz incompleta e daquela matriz ali dos termos independentes da equação. O determinante aí a gente já calculou anteriormente e viu, né, que é só pegar
os elementos da matriz incompleta aí. 1, 2, 4, 2, 1, 3, 3, 1, 1, isso seria o D. Agora o DA, esse que aparece aqui, que também é um determinante, olha o que acontece. A gente vai pegar esse determinante aqui e vai substituir a primeira coluna, que é justamente a coluna formada pelos coeficientes de A, a gente vai substituir esses elementos da primeira coluna pelos elementos dessa matriz coluna aqui dos termos independentes. Simplesmente isso. DA, a gente continua com as outras colunas, né, dos elementos de B, os coeficientes das incógnitas B, os coeficientes das incógnitas C, no DA continua. O que muda é só mesmo a coluna do A. No DB vai mudar a coluna do B e no DC vai mudar a coluna do C, certo? Continua a coluna do A lá no DB, continua a coluna do C lá no DB, mas a coluna com os coeficientes de B é trocada pelos termos independentes. Olha isso, hein? Muita gente nem gosta da regra de Cramer por isso, né? Tem muito determinante, mas é ela que a gente vai estar usando para desenvolver sistemas aí 3x3, certo? Usando agora a outra regra, né, que é a de Sarrus, a regra de Sarri, o que a gente faz, né? Pelo processo prático lá, lembra? Copia lá as duas primeiras colunas, e aí aqui eu já estou fazendo mais direto, né? Já que a gente já calculou isso, eu vou chegar aí então no 8, que a gente já tinha encontrado anteriormente, certo? Eu estou fazendo direto, mas lembra que a gente tem aí a regra de Sarri para nos auxiliar a memorizar esses produtos aí, né? Apesar de que eu não vejo também muita dificuldade em ver aqui, né? O 1 vezes 1 vezes 1, o 2 vezes 1 vezes 4. Galera, eu acabei de achar o determinante, então vamos lá, né? Naquela segunda parte já vou indicar lá, ó. Eu tenho o valor ali dos 3 denominadores, tudo 8. O valor de D ali, para a gente chegar finalmente na resposta aí de A, B e C, tudo 8, certo? Agora calculando o DA, né? Calculando o valor de DA para poder encontrar lá os numeradores, né? O DA, o DB, o DC. Vamos lá, o DA, olha o que vai aparecer aí, hein? Todos esses produtos aí, que quando a gente soma e subtrai, chega no 240. Repito, hein? Você pode usar o processo prático de Sarri, a regra de Sarri, mas não é difícil também perceber aqui que aqueles produtos são resultados, olha lá, de 260 vezes 1 vezes 1, de 2 vezes 1 vezes 290, que a gente está vendo aqui. O último produto ali, né, das diagonais ali paralelas à principal, né? O último produto é o 3 vezes 150 vezes 3. Já as diagonais secundárias, né? A gente está vendo aqui, né? Menos 3 vezes 1 vezes 290. Depois a gente tem ali o 260 multiplicando o 1 e o 3, que está aqui. 3 vezes 1 vezes 290, 260 vezes 1 vezes 3. E por último ali a gente tem o 2 vezes 150 vezes 1. Mas eu acho que a regra de Sarri evita confusão, viu? Ajuda bastante. Calcula também o DB, calcula também aí o DC. Substitui lá, né, no lugar de DA para encontrar o valor de A. Se é 240 sobre 8, então descobri que o nosso A vale 30. Tá aí. Primeiro valor daquele componente A a gente descobriu, hein? R$30. Componente B, né? Então vai ser o DB sobre D, 320 sobre 8, que vai dar 40. E o último aí vai dar R$50. Então esse é o conjunto solução aí do nosso sistema 3x3. Finalmente a gente encontrou aí o preço desses produtos, né? Através aí do nosso querido Gabriel Cramer. Técnica complicada? Talvez sim, talvez não. Temos aí também o escalonamento, né? Que é outra técnica para resolver sistemas. Mas eu acredito que a regra de Cramer é uma boa estratégia, até mesmo porque ela está aqui nos ajudando a fixar essa ideia do determinante, principalmente o determinante 3x3, que constantemente aparece aí em algumas outras situações. Geometria analítica mesmo vai precisar aí de determinante de ordem 3. Então, por isso que a gente está optando por resolver esse sistema pela regra de Cramer. Bom, então, finalmente, a gente tem a resposta aí daquela situação problema proposta desde a última videoaula, né? A gente tem aí que o componente A custa R$30, componente B 40 e o componente C R$50. Essa tripla ordenada aí, né, é a solução do nosso sistema 3x3, ok?
Tem a solução do 3×3, mas lembra que a gente tinha aí um sisteminha 2×2 também, apresentado na videoaula anterior. Então, que tal usar a regra de Cramer para resolver, né? Para encontrar o valor de x e o valor de y. Regra de Cramer, né? Que a gente pode simplesmente pegar o dx por d, o dy por d, e o que é o d, né? O que é o dx, o que é o dy? São os determinantes. Os determinantes que a gente consegue construir aí a partir dos elementos da matriz incompleta, da matriz coluna ali da nossa resposta, da representação matricial. Esses determinantes são formados a partir desses elementos. O D, né? O D é a matriz incompleta ali do nosso sistema, que está associada ao nosso sistema. 5, 3, 4 e 7. O dx a gente substitui, né, a coluna dos coeficientes de x, tira ela, tira o 5 e o 3, tira aqui, ó, e substitui por 1 e 2. É o que a gente está vendo lá. Já a coluna com os coeficientes de y não muda. Essa coluna vai mudar lá no dy. Eu coloco 1 e 2 no lugar do 4 e 7. E a coluna com os coeficientes de x, essa fica preservada. Regra de Cramer. Cuidado, parece meio confuso. Mas depois de fazer umas 500 vezes, acho que a gente decora ela bem aí. Agora, no determinante de ordem 2, não tem a regra de Sarri não, hein? A regra de Sarros. Não precisa de toda aquela parafernália não. Só pegar a diagonal principal, multiplicar os elementos, diagonal secundária, multiplicar os elementos, 5 vezes 7 ali, né, que dá 35. E como eu vou fazer menos os elementos da diagonal secundária, eu já posso até colocar menos o 12. Posso até escrever já negativo, né? Menos 12, certinho? Lá no dx, mesma coisa, né? 1 vezes 7, que vai dar 7. Vamos anotar essas informações aqui. E o 4 vezes 2, que eu vou subtrair, né? Então eu já vou colocar o menos 8. A gente costuma dizer que inverte, né, o sinal da diagonal secundária. Mas é porque eu subtraio. Olha lá, 5 vezes 2, que dá 10. Então a gente coloca um 10 ali. Menos o produto da diagonal secundária, então menos o 3. Pronto, é isso que é o determinante de ordem 2, né? Das matrizes de ordem 2. Então eu descubro que o D é 23, 35 menos 12. Confere, né? A gente já tinha até feito, inclusive, esse determinante. O outro, os valores dos denominadores ali, então, já vamos registrar, né? Já vamos deixar claro lá que o D e o D é 23. O dx agora, né? O outro determinante é o menos 1. Então, vai lá no lugar do dx e coloca menos 1. E pronto, né? Você já tem uma resposta ali para o x. Beleza? Agora, para descobrir o y, né? Calculo o dy, que certamente vai dar 7, né? 10 menos 3, 7, 23 avos. Pronto. No caso aí, a gente tem um par ordenado fracionário, né? A solução desse sistema aí deu esse par ordenado fracionário. Beleza? Tá aí. Novamente, nosso Gabriel Cramer nos ajudando aí a resolver um sistema de equações, seja 2×2, seja 3×3, a regra dele nos ajuda a chegar nessa resposta. Bom, vamos resumir a ópera aqui, né? Então, o determinante de ordem 2, das matrizes de ordem 2, que a gente chama de det de M, né, por exemplo, a matriz M ali, só você pegar lá os elementos da diagonal principal multiplicando, menos os elementos da diagonal secundária, também se multiplicando, certo? Já na matriz 3×3, a conta é um pouco mais sofisticada, né? Mas aí, usando a regra de Sarri, o processo prático de Sarri ali, a gente também encontra facilmente. Esses sinais aqui que a gente está vendo, né? É porque o produto que você encontrar aqui conserva o mesmo sinal. Se for positivo, vai continuar positivo. Se for negativo, vai continuar negativo. Esse mais aqui é indicando que o sinal é conservado. Não é que toda vez tem que dar positivo aqui, não. E do outro lado, né, nas outras diagonais, a gente inverte, vai ser o oposto dela. Eu prefiro pensar, né, que é só você pegar o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos das diagonais secundárias ali. Essa é a regra de Sarri. Galera, lembrando que a matriz de ordem 1, matriz quadrada de ordem 1, também pode ser determinado o determinante dela, viu? Que vai ser o próprio elemento. Se você tem só um único elemento ali, então o determinante vai ser aquele próprio elemento.
E esse determinante, né, esses determinantes que a gente usa aí na regra de Cramer, para achar aí o x e o y de um sistema 2×2, para achar aí o x e o y e o z, de repente, de um sistema 3×3, ou então, né, o a, b e c. Bom, no caso aqui é só pegar dx sobre d, né, dy sobre d. A gente viu como encontrar aí esses valores de x agorinha e de y também. No caso do sistema 3×3, né, você pega dA sobre D, você pega dB sobre D, para encontrar o C, dC sobre D. Como que a gente calcula, né, esse tal de D, dx e dy? Lembra? Os determinantes. O outro D, dA, dB, dC também são nada mais, nada menos que os determinantes. Feito aí os cálculos devidos, é só resolver depois as fraçõezinhas aí. Então esse é o resumo aí da regra de Cramer, certo? Bom, é isso. Muita conta, hein? Muito cálculo, determinante, muita continha. Mas agora a gente vai lá para as nossas listas de exercícios para fixar ainda mais essa ideia. Valeu, muito obrigado pela atenção e até a próxima, galera.